Estamos começando mais um Foto Falando, programa de entrevistas e debates do Resumo Fotográfico. Eu sou Adriana Viana. Hoje a nossa convidada é a fotógrafa Sandra Gonçalves. Sandra é professora universitária e fotógrafa há muito tempo. Então ela tem uma grande experiência, uma vasta experiência para compartilhar conosco hoje. Então, desde agora eu quero agradecer a Sandra Gonçalves por aceitar o nosso convite de vir até esse momento conosco, compartilhar seu trabalho, um livro que ela está lançando agora, um trabalho que já é maduro, que já foi exposto, e agora ela está consolidando esse trabalho em fotolivro. Então, hoje, a nossa convidada, Sandra, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de partilhar com você e com os teus ouvintes, né, essa minha experiência com o fotolivro. Eh, Esse fotolivro nasceu de um trabalho documental social que eu desenvolvi no Rio de Janeiro, mapeando algumas carvoarias que eu chamo de carvoarias urbanas. O nascimento real mesmo, dessa narrativa visual, surgiu quando eu fiz o curso ou trainee, mas na época não se chamava trainee, de fotojornalismo da revista Manchete. Na última turma, de trainees da Manchete, antes dela terminar no ano 2000. E surgiu de uma pauta que era você fotografar alguém e esse alguém dentro da sua profissão, né, dentro do seu ganha-pão. Aí eu falei: "Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso?" Eu não queria uma coisa, assim, posada, enfim, que me prendesse, né, eu queria alguma coisa que já estivesse na pele. E eu trabalhei alguns anos na Rua Teutônio Regadas, aonde tinha um prédio que tinham mais de 7 fotógrafos de publicidade. E eu trabalhava desses estúdios de publicidade. E almoçava num lugar chamado Semente, que era, assim, aos pés dos Arcos da Lapa. E nessa rua, para chegar, no restaurante Semente, eu sempre passava em frente a uma carvoaria, disso que eu chamo carvoaria urbana. E me chamou muito a atenção, assim, uma coisa que me atraiu como um ímã mesmo, a figura de um senhor idoso, cabelos grisalhos, contrastando com o rosto coberto de carvão e 2 lanternas azuis, né, os olhos sobressaindo, naquele mapa de carvão. Aí eu lembrei dessa cena e falei: "É lá que eu vou fazer, esse trabalho, de profissão". Mas dali, eu continuei visitando essa carvoaria e comecei a procurar outras carvoarias no Rio de Janeiro. Mas a princípio foi um trabalho feito sem pressa, como é todo trabalho documental social, né. Eu morava no Rio, eh eu tinha, assim, um tempo razoável, né, pra me dedicar a isso, e fui fazendo. Em alguns lugares fui super bem recebida, em outros lugares nem me deixaram fotografar. E em outros eu, assim, insisti, mas para pelo menos uma vez eu conseguir imagens. Dentro desse trabalho, eu encontrei uma mulher carvoeira, na época, uma senhora com 70 anos de idade, uma carvoaria no bairro de Bom Sucesso, no Rio. No subúrbio existem muitas carvoarias, como a primeira que eu encontrei, que era no centro da cidade, zona norte. eh, não encontrei nenhuma na zona sul. Acho que a maioria realmente fica mais no entorno, né, digamos assim, do grande centro hegemônico da cidade. E foi uma experiência muito interessante, eu me via ali realmente como uma documentarista
social. Eu não fotografei da primeira vez que estive em algumas das carvoarias, eu fui mais para sentir o lugar, sentir as pessoas, enfim. Eu quis que me conhecessem antes de eu fotografar. Na época também, sendo mulher, acho que isso é importante até para as meninas que estejam nos escutando hoje, porque era um lugar bastante masculino, né, com exceção da carvoaria da Dona Maria. Eu sempre fui com roupas, camisetões, calça jeans ou calças largonas, de um modo que a atenção não fosse eu não chamasse atenção sobre mim, né. Mas eu queria me mimetizar com o lugar, se isso fosse possível. Muito difícil, porque você tem sempre uma câmera, né, entre o teu olhar e o outro. Mas é uma assim, para as meninas, eu sempre digo isso, e para os meninos também, seja o mais invisível que você puder ser, né. Pelo menos naquele momento, eu me propunha a uma documentação nos moldes mais clássicos, né. Mesmo que o meu tratamento, não o tratamento que eu digo, o modo como eu enxerguei as cenas, não fosse do modo, digamos, mais clássico, né. Até porque num trabalho documental social, na época que eu fiz, não se utilizava muito a cor, né. E a minha opção pela cor, eu entendo que naquele período já foi um diferencial, né. E o modo também como eu trabalhei, essa cor, né, essa busca do grande contraste entre as áreas de sombras, as áreas de luz. Aqui a Adriana está mostrando para vocês a capa do fotolivro. Eh, a contracapa, que na real, não será essa, será a contracapa será preta também. O livro, ele teve um texto, né, o livro, a exposição teve um texto que eu utilizo agora também no livro, produzido pelo fotógrafo e historiador de fotografia, o Pedro Carpe Vasques, que foi meu primeiro professor de fotografia também na faculdade. Eh, Agora a Adriana mostra um dos personagens de uma das carvoarias, né. Eu sempre olho essa imagem, e vejo um outro século, né. O livro essa imagem foi feita no século XX, mas eu olho para ela, eu mesmo não consigo enxergar nessa imagem o século XX, né. São imagens que nos remetem mais ao século XIX, né, final do século XVIII, a primeira revolução industrial, enfim. Não sei se você quer Sim, falar alguma coisa, eu Adriana? comecei a mostrar, porque você estava falando sobre o uso da cor, que de Sim, fato, né, nos trabalhos documentais a gente vê muito preto e branco, né? Por que você isso. optou pela cor? Qual foi a direção que você teve, assim, intuitiva, estética, para se apropriar mesmo da cor do ambiente? Olha, eu acredito que seja uma coisa bastante intuitiva, porque, eu sempre quando comecei na fotografia, eu fotografava em preto e branco, né. E tinha todo aquele ritual da revelação do filme, das ampliações que eu mesmo fazia. E assim, o mundo para mim, a fotografia, digamos que importava, era a fotografia em preto e branco. Mas, eu optei assim, eu não sei te dizer exatamente porque eu optei pela cor, mas eu pensei assim: "Eu vou fazer colorido". Até porque, o meu primeiro input para isso foi a cena que eu tinha na minha cabeça e a cena era colorida, né, do carvoeiro de cabelos brancos e olhos azuis. Então não teria como a emoção que eu senti, eu acho que ela não se traduziria no preto e branco. Eu fiz até algumas imagens também em preto e branco, mas elas, não era o que eu queria, não era, assim, o que eu almejava, né. Eu acho que a cor faz parte desse ensaio, né.
Essa é uma cena que eu acho ela bastante cinematográfica, né. Ela nos leva, sei lá, aí não é uma mina de carvão, mas, eu acho que passa essa sensação, né, dessa reclusão, desse fechamento. E por isso mesmo também, eu trabalhei com esse contraste desse fundo, que não tem muita profundidade, né, ele é quase que em escuridão total. É como se você realmente não tivesse uma perspectiva. É uma ideia de aprisionamento, de fechamento, né, para o mundo. É Sim. como se eles estivessem realmente dentro de uma cápsula temporal, dentro da supermodernidade de uma capital como o Rio de Janeiro, né. Incrível, Então porque eu estava conversando com você anteriormente, né, eu também morei no Rio de Janeiro, e eu não sabia desses núcleos, né, no centro da cidade, e isso que você está falando é bem pertinente, né, porque eles vivem ali dentro isolados, né, de um mundo de luz, de um mundo limpo, de um mundo de praias, como a Zona Sul tem. Então, são cápsulas dentro de cápsulas, né? exatamente. E como é que foi, assim, a recepção deles quando você foi e projetou a ideia da possibilidade de fotografar, documentar o cotidiano deles? Qual foi a reação? Olha, eles, assim, o que eu estou lembrando aqui no momento, né. Eles acharam muito engraçado, assim, os dessa primeira carvoaria ali perto das escadarias do Selarón hoje, né. Eh, Eles acharam engraçado, porque eles pensavam que aquilo não tivesse importância nenhuma, né. Então, gostaram, assim, foi uma coisa diferente, né. Mas uma coisa também que me deixou bastante triste é que, no dia que abriu a primeira exposição, eu havia convidados carvoeiros para eles irem e tal, e nenhum deles foi, o que foi uma pena, né, eh, Sim, não foram. Mas no período, né, dessa exposição, assim, eles assim, alguns também, digamos, apareceram no jornal, né, eh porque eu tive, assim, é bom que também os jovens saibam que quando a gente faz uma exposição, é muito importante o nome está me fugindo agora, o assessor de imprensa. Ele tem um papel fundamental na difusão desse seu trabalho, né, é uma figura bastante importante. E o menino que fez isso, assim, ele foi ótimo. Então, eu lembro que tinha o caderno do Zósimo, né, no jornal O Globo, e estavam eles lá estampados no caderno do Zósimo. Eles apareceram na Veja, eles apareceram na revistinha interna do Globo, eles apareceram na televisão. Então, assim, na verdade, eu consegui dar visibilidade, mesmo que momentânea, para esses trabalhadores, né. Numa outra carvoaria que eu fui, eles já tinham uma aproximação, digamos, com as câmeras e os flashes. O lugar tinha sido utilizado para uma filmagem, e eu acho que eles participaram também. E esses já tinham mais noção do trabalho, pelo menos da estética, né. Que coisa, eles tinham essa noção da estética fornecida pelo tipo de trabalho desenvolvido. Eu achei isso bastante interessante na época, isso aí me marcou. Eh, então, assim, uns tinham noção, e outros acharam muito curioso, e outros não quiseram ser fotografados. E hum, outros, assim, não gostaram mesmo, né, não vem assim, também é bom que se saiba, que mesmo que assim, a minha aproximação foi lenta, mas em alguns lugares eu realmente não consegui entrar, né. Entrei, mas, teve esse também acho que era uma outra carvoaria em Bom Sucesso, que a pessoa que estava no momento no comando me permitiu fotografar, mas quando o dono da carvoaria mesmo chegou, ele me botou para fora.
como se eu estivesse fazendo alguma coisa que fosse depor contra ele depois, E né. não com certeza, né, porque, provavelmente são trabalhadores que não ganham, né, o que merecem, trabalham em lugares insalubres, Sim, sim. né, então A doença provocada pelo carvão na mina também é provocada num ambiente como esse, né, a tal da silicose, né. Agora eu não, mas eu acho que o nome é esse. É é uma doença que vai paralisando teus alvéolos, o teu pulmão, e você fica com sérios problemas respiratórios, né. Você vê que a fuligem está em todos os lugares, né. Eh Deixa eu ver o que mais, assim, que eu posso falar. Então, assim, a aproximação foi lenta, gradual. Eh, Escolhi trabalhar com esse contraste bastante forte entre a luz e a cor. Eh, Para definir a película que eu ia utilizar, eu usei na época, negativos, cromos, enfim, pesquisando aquela que responderia melhor à minha busca estética. Eh os desvios tonais, para quem é da fotografia digital, talvez não saiba que quando a gente utilizava filme, os filmes eram feitos só para 2 situações de luz: luz do sol ou luz artificial. E luz artificial era a tal luz de tungstênio, a luz amarelinha. Então, o filme, um filme luz do dia, como o que eu utilizei, quando ele é utilizado em iluminações artificiais, ele tem um desvio tonal, e um desvio tonal que me interessou, né. Hoje, para você conseguir isso, você tem que tirar a sua câmera do balanço do branco, né. Porque o que que o balanço do branco faz? Transforma todas as emissões luminosas em luz do dia, e aí você não tem desvios tonais. Então, para você ter isso, você tem que brincar ou com a luz, né, que você quer que o seu sensor, com como o seu sensor, você quer que o seu sensor responda a essas emissões luminosas. Isso é uma coisa interessante, né, Adriana, porque, sim, nas gerações que só passaram pelo digital, só quer que dê certo, né, mas o errado, às vezes, é a linguagem, isso. né. Sobretudo no clássico, né, mesmo, no Sim, sim, analógico, sim, né, no filme. Eh, verdade. muito partido se tira exatamente dos erros, né, das limitações, né, das, eh, Sim, é limitações, até eu ia falar uma outra palavra, da precariedade, né, uma precariedade de luz pode se tornar uma estética, né, a é precariedade verdade, isso. de porque você E está num as lugar que não tem mesmo profundidade, então aquele Sim, fundo escuro te traz uma estética, né? sim, Uma sim, estética sim, e até um conceito, como você falou no início, né? Um sim. conceito E de não as ter. Isso, e a própria técnica, né, ela te ajuda nisso, porque o filme, não é que nem o digital que você coloca o ISO que você quer a cada imagem que você produz. O filme você coloca um ISO no início e ele vai ter que ir até o final, né. Então, para num lugar escuro como esse, para que eu não tivesse um filme com muito grão, né, eh eu procurei trabalhar com filmes mais lentos. Para isso eu precisei do quê? De um tripé, que eu transformei em monopé, né, só para me dar, porque as velocidades, o tempo de exposição da superfície fotossensível à luz eram mais longas, né. E eu também tinha que usar um diafragma mais aberto, produzindo o quê? Menos nitidez, menos profundidade de campo, né. Olha, não tem jeito, Adriana, quando a gente é professora, Isso. a gente acaba Perfeito, é uma aula, né? É perfeito. E toda essa luz, tudo era a luz natural do luz ambiente. Você não natural, usou nenhum natural tipo de do lanterna, nada. não, Foi nada, só nada. mesmo a captura da luz com o seu filme. Exatamente, E criou exatamente. uma estética interessante mesmo, né? Uma estética que remete
aos mestres holandeses, né, que remete ao início ali do barroco, né? Então, Isso. você reproduziu uma luz que está já conhecida na história da arte, né? E É esses meio carvoeiros me barroca, lembram né? um pouco os carvoeiros do Van Gogh também, falando de arte, né? Esses carvoeiros lembram um pouco os carvoeiros do Van Gogh, que ele tentou também capturar aqueles É. momentos, né, que ele esteve ali entre eles, vivendo como não como artista, né? Porque quando ele estava lá, ele queria ser pastor dos carvoeiros, ele queria a redenção da alma. E aos poucos é que Isso. ele começou a pintar e desenhar muito mais desenho preto e branco, né? O carvão, ele usou muito mesmo os grafites e carvões, mas o seu trabalho dialoga bastante com essa estética de um período anterior ao modernismo, né? Isso. E E é interessante que não está aí, infelizmente, uma imagem que remete assim, devia de estar no meu imaginário, porque quando eu pintava, quando eu era mais jovem, eu era uma apaixonada por Van Gogh. Eu copiei, fiz uma cópia pintada daquele retrato meio perfil do Van Gogh, de chapéu, que é praticamente igual. Mas, enfim, eu tenho uma certa intimidade com a obra do Van Gogh. E eu tenho uma imagem que é puro Van Gogh, até a posição que o carvoeiro está. Não são coincidências, né? não, São memórias que se concretizam em imagem, né? sim, com certeza. E às vezes não é nem feito, assim, não é nem proposital, é que aquilo já Não, pois está no é, seu faz imaginário. A exatamente, memória daquela exatamente. pose, a memória daquela Isso, posição, daquela isso, luz, já está no seu imaginário e às vezes sai, exatamente. né, você E tem uma até remissão ali. isso, e até nessa imagem, pena que ela não está aqui realmente, é que tem uma certa indefinição nela também por essa baixa velocidade de obturação. Então lembra ainda mais a pintura, né? Eh, enfim. Sim. Não, mas é perfeito, esse diálogo, para mim, sim, é bem claro. Para mim e para quem estuda história da arte vai reconhecer, né, nesse teu trabalho, essa linguagem pictórica, né, que se aproxima muito. E não é à toa, né, Sandra, você já estudou, já foi artista plástica, né? É uma artista, né? É uma fotógrafa artista, não é só uma capta, como é que é, uma extratora, né, que extrai assim umas fotos e pronto, você trabalha essas fotos de modo artístico e isso está muito claro aqui nesses frames, nessas fotos. Agora, na época que você lançou esse trabalho, na época que já tem o que foi em 2001. Então, a Qual foi primeira. a repercussão, assim? Porque para mim, hoje, Sandra, falei para você, hoje para mim foi uma surpresa saber, hoje no dia que eu tive contato com o seu trabalho, foi uma surpresa saber que existe carvoaria no centro do Rio. Eu era uma leiga, não sabia. Então, assim, há muitas pessoas que circulam, trabalham ali e não sabem que isso existe. Então, teve alguma repercussão na época que você levantou que você trouxe à tona, que você tornou visível isso? Assim, Olha, teve, teve, mas eu entendo que teve na emissão, no momento da emissão, né? Eh, Como eu vou dizer isso? É porque o nosso país ele é pródigo em escândalos. E eu lembro que na época, houve um escândalo, eu esqueci o nome desse político, houve um escândalo muito grande. E aí os focos, mas foi uma coisa muito grande mesmo na época. E o foco se voltou para esse escândalo político, né? E que foi mais ou menos na mesma época dessa primeira exposição. Mas no Rio mesmo, essa exposição participou do Foto Rio 2003, no início do Foto Rio, né, na Casa Rui Barbosa. Aliás, lá foi o meu sonho de consumo de exposição, porque a sala era toda preta, né,
e só com essas imagens, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Na verdade, eu gostaria de ter feito essa exposição em caixas de luz, mas isso é proibitivo por questões que nós já discutimos também anterior ao início da entrevista, né. Eh, então esteve no Rio, esteve na UF, num centro cultural ali em Icaraí, eh, depois foi para o Museu da Fotografia no Paraná, em Curitiba. No Rio Grande do Sul, esteve na oficina do gasômetro. Enfim, é um trabalho que até circulou, né, eh, no período em que eu quis dar visibilidade a ele. E, assim, eh, fica a figura do espanto, mas, eu acho que a coisa tem parado no espanto, né. Eh, As questões sociais, né, param no espanto, as pessoas param se no espanto, espantam, mas não há exatamente, nenhuma mudança, concreta na situação, né. Sim, exatamente. você levantou realmente uma bandeira agora que nos faz pensar sobre isso, né, Sandra? Porque, de fato, todo o trabalho social, documental, ele tem nos levado ao espanto, como esse que, para mim, né, foi, eu sou moradora do Rio, foi uma surpresa, mas na prática a gente não vê nada sendo feito a ponto de trazer mudanças, né? E eles Pois é. continuam lá, e se não eles, os filhos deles, não? E continuam Sim, como. enquanto houver o comércio, o carvão, eles vão estar lá, né. Porque, assim, como a coisa acontece, esse carvão vem das queimadas, né, vem em sacados. Aí, quando eles chegam nessas carvoarias, eles são desensacados e reensacados, né, de novo. Então é um processo de ensacamento do carvão, que aí vai para onde eles estão vendendo esse carvão, né. É, é o comércio, né? É o comércio do carvão. Esse teu trabalho também lembra bastante assim primeiros trabalhos dos modernistas, né, paulistas, que tinham um cunho social, que procuravam denunciar, né, retratar, mostrar questões sociais que precisavam de intervenção, né? Mas essa intervenção a gente fica sempre a esperar, né? Mas o trabalho do É. artista é esse, gente. O trabalho do artista é fazer a obra, né? O que a obra vai fazer de si mesma, ou o que nós, população, nós civis, né? O que nós vamos fazer com o trabalho que o artista traz, cabe a nós refletir, né? Cada um de nós refletir sobre esse uso, né? E aí a gente vai entrar no uso do carvão, o churrasco, os churrasqueiros e todos os outros elementos que vivem desse, né? Nós alimentamos essa cadeia, né. Sim, é isso que eu quero dizer. É uma É. situação muito delicada. Aqui, pessoal, está a página Editora Origem, aonde o livro da Sandra pode ser encontrado, tá? Para você adquirir a sua edição. Está aqui ó, o endereço. Aqui é a página da Sandra, também, onde você pode entrar em contato com ela. Ela também está no Instagram, você pode, se gostar, se interessar. Se quiser conversar mais sobre esse assunto, você pode conversar, chamar a Sandra até para palestrar, é professora, vai ter o maior prazer de continuar essa conversa com vocês. E aqui a gente tem uma noção assim, né, do desenvolvimento do trabalho da Sandra, que atualmente entrou numa linguagem mais híbrida, né, misturando fotografias analógicas, digitais, sobreposições, enfim, discutindo uma outra linguagem mais moderna, mais atualizada dessa fotografia híbrida. E com também trazendo questões, né, de debates sociais, de debates culturais para a visibilidade. Então, aqui está a Sandra,
Gonçalves, né, .com, a editora Origem, e o Instagram da Sandra, que você pode entrar em contato para conhecer mais. E, independente do meu trabalho, visitem a editora Origem, porque é uma editora muito bacana, muito legal e está propiciando, né, aos fotógrafos aos fotógrafos do primeiro fotolivro, quanto fotógrafos já consagrados, em publicações, tá. Então, deem uma olhada lá nos livros que eles estão com um leque bem bacana, Nossa, viu. adorável, eu quero todos. Sandra, muito obrigada por essa Adri conversa gostosa com você. Obrigada pelo seu trabalho. É um trabalho importante para a gente, para a nossa sociedade. Fica aí, né, o registro e a possibilidade de diálogos sobre esse tema. Então, assim, muito obrigada. Nós, eu te um agradeço beijo. muito a oportunidade, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, o meu Instagram é Sandra MLP Goncalves. Com todo carinho, converso com vocês e estou à disposição, tá bom? Obrigada, Sandra. Obrigada, Tchau. Adriana. Até a Tchau, próxima. tchau, até. Tchau. Tchau.